Meu nome é Cintia e você está no canal Biblioteca de Gaia. Hoje nós vamos voltar com o quadro Vamos Conversar. E o tema escolhido para hoje é livros e filmes. Será que o livro é sempre melhor que o filme mesmo? Para isso, eu convidei a Samantha, que está aqui em São Paulo. Ela veio para a Bienal do Livro, para me visitar. Eu convidei ela para falar sobre o assunto. Na verdade, foi conversando. Ela deu a ideia de que esse poderia ser um tema, né, pro Vamos Conversar. E a gente resolveu gravar ele. A Samantha estuda roteiro, então acho que ela pode trazer vários elementos aqui interessantes com conhecimento mais técnico, coisa que eu não tenho, eu só como leitora e telespectadora. Eu acho que falar desse tema é muito importante, né? Porque eu vejo que muitos leitores, inclusive eu já fui assim, de dizer que o livro é sempre melhor que o filme. Eu acho que isso é de certa forma uma arrogância, né? Porque nem sempre. Às vezes a adaptação tira a ideia do livro, que é muito legal, e consegue fazer um trabalho interessante, né? Então, assim, existem duas razões do porquê que algumas adaptações não funcionam, não dão certo na tela, né? Então, a primeira é a impossibilidade estética, que é quando tem muitas descrições de coisas que você não consegue imaginar. Ou, por exemplo, a descrição você imagina uma coisa e na tela você tem um resultado totalmente diferente, né? Um exemplo é o Blade Runner, por exemplo, né? Se você fosse descrever todas aquelas coisas magníficas que você vê na tela, no texto ele não entrega aquilo que você está lendo. Então é interessante a gente pensar isso, né? Outro exemplo também um pouco mais jovial e um pouco mais recente é o Jogador Número 1. Quem leu o livro e assistiu o filme percebeu que houve muita diferença. O filme, ele modificou muita coisa que acontece de forma diferente no livro. No livro ele é mais fantasioso, mas a gente, quando para pensar como seria aquilo transformado em filme, vê que não daria certo, sabe? Mesmo com muito efeito especial, não ficaria bom. Vários elementos. Inclusive, como você citou, eu também tenho essa pré-concepção de que o filme é sempre inferior ao livro. E quando eu saí do Jogador Número 1, eu saí falando, nossa, que filme porcaria. Porque eu esperava ver exatamente o que eu li na tela. Quando eu saí, depois de um tempo que eu fiquei pensando sobre o filme, aí eu fui entendendo, falando, caramba, mas tal e tal ponto não ficaria bom. Acho que não teria como produzir. Por mais que usasse computação gráfica, não chegaria ao resultado. Então, para não fazer uma coisa ruim, mais ou menos, a adaptação, a modificação, né? Sim, e é interessante falar ainda sobre isso, né? Que você falou que eu esperava encontrar uma outra coisa. Sim. E é aí que os leitores acabam cometendo esse erro, né? Que é de certa forma uma ignorância da gente dizer que o livro é muito superior, né? O que acontece? Impossibilidade estética é no sentido de, por exemplo, em Handmaid's Tale, né? O Conto da Aia. O livro, ele começa legal e tal, ele é interessante, muito bom. Só que muitas coisas não envelheceram tão bem, né? Então isso acaba pra tela, como que a gente vai trazer isso pros dias de hoje, né? Sim. Muita gente falou, nossa, mas nem tinha toda aquela tecnologia e tudo mais. Mas é certo, né? A história foi escrita na década de 80, né? Sim, e a série está se passando agora. Então tem essas questões também, né? Ainda falando de Handmaid's Tale, tem a questão da narração em off, né? O livro, o Conto da Aia, ele se passa dentro da cabeça da Offred, praticamente, Sim. né? Da June. Ela pensa muito com ela mesma, então a gente vai entendendo a complexidade dessa personagem através do que ela pensa. E na série não tem como fazer isso. E eles ainda colocam ela pensando, tudo mais, sempre intercalado com as coisas que estão acontecendo. E mesmo quando ela pensa, a gente tem todo aquele estímulo visual, né? Sim. A série é bonita, enche os olhos, tem muita cena interessante e tal. Porque se a gente fosse ver só a June ou a Offred andando e pensando coisas, ia ser muito chato, ia parecer um comercial do Johnny Walker, né? É verdade. E não é isso que a gente quer. O segundo motivo pelo qual uma adaptação nem sempre funciona é porque o adaptador pode ter um talento menor do que o escritor original, da obra original. Então o que é mais fácil, né? É esse adaptador elevar a obra e fazer uma coisa ainda mais incrível do que aquele gênio fez no livro, ou o contrário acontecer, e ele levar a obra pro nível dele, né? Então é o contrário. Sim. Por isso que tem muito filme que é baseado
em obras boas, só que o resultado não é tão bom assim, né? Sim. Ainda voltando um pouquinho no exemplo que você citou do conto da Aya, teve até coisas que foram modificadas na adaptação, na série. Cores, elementos, personagens foram cortados. Porque o diretor, o roteirista realmente viram que algumas coisas não fariam diferença se não tivessem, e na reprodução cinematográfica ficaria mais fácil, né, pra dinâmica da história. E hoje, com um conhecimento um pouco de psicologia, que eu inclusive até citei no vídeo que eu fiz de resenha do conto da Aya, a cor, o vermelho da Aya, é um vermelho que na adaptação, na série, virou um vermelho escarlate, enquanto no livro era um vermelho sangue. Então, e por que foi esse vermelho escarlate? Usar a referência do livro, a letra escarlate, mas que é o vermelho da impureza, é o vermelho da prostituta, é o vermelho do pecado, exatamente. Então teve essa modificação, assim como a roupa das esposas dos comandantes. No livro é azul e na série fica verde. Fica, então, verdade. Eles mudaram, eles mexeram um pouco com a cor, com alguns elementos, para deixar visualmente, como você falou, mais interessante para quem assiste. Né? Já que não vai contar com os elementos do desenrolar da mente, da criatividade de quem lê. E falando nisso ainda, né, a questão da roupa. Tem um filme mais antigo, do Conto da Aya, não sei se vocês conhecem. Não, eu nunca assisti. Mas esse filme, as roupas são diferentes, as cores. É vermelho ainda, é azul, mas tons diferentes. E isso também tem a ver com a época que a gente vive, né? Como a gente percebe as cores, o que deixa de ser legal e passa a ser brega. Sim. Então tem toda essa questão, né? É verdade, porque se a gente parar pra pensar, mesmo as roupas sendo muito conservadoras das mulheres, ela foi modernizada. Sim. Não parece que se passa, que é uma história escrita nos anos 80. Não mesmo. Né? Mesmo que seja um ensaio, uma distopia, pensando no futuro, mesmo assim ainda é muito mais moderno, né? Até pra gente hoje tem os elementos de modernidade na roupa, Sim. né? Além disso, tem uma questão. Nem sempre o livro ele tem história, né, pano pra manga, pra encher um filme, ou mais de um filme, mais de uma temporada de uma série. Então, assim, o adaptador precisa estar disposto a reinventar. O que acontece? Handmaid's Tale fez muito sucesso, a galera gostou mesmo, e ainda tinha muito espaço para contar a história. Então, a primeira temporada foi inspirada no livro, e já a segunda eles tiveram essa liberdade criativa. E a Margaret Atwood, ela foi consultora, né, da série. Então ela sabia, estava ciente dos planos para a série e tudo mais. E é assim que se mantém o nível de uma boa adaptação, né? Outro exemplo é Game of Thrones, que o George R.R. Martin não terminou de escrever a série, então a série precisou continuar, né? A série dramatizada, né? Da HBO. Então os roteiristas precisaram adaptar, inventar coisas. Sim. E aí acaba não agradando os fãs, né? Mas será que o resultado é inferior só por causa disso? Acho que não, né? Porque cada ano que passa, cada temporada nova, a gente vê uma legião maior de pessoas comentando sobre a série. Exatamente. Né? Mesmo estando já na 7ª temporada, Sim. Na 7ª temporada, tem sempre gente nova chegando, gente que veio dos livros, gente que veio por indicação, que a série era boa mesmo. E o contrário também acontece, né? Quantas vezes vocês foram ler um livro porque vocês viram que tinha um filme legal, ou um amigo indicou, né? Com Game of Thrones acontece isso muito. Eu mesma fui procurar o livro só depois de ver a série. Então é uma forma de aproximar, né, os fãs. E além disso, uma coisa importante pra gente que tá adaptando, uma concepção errada que as pessoas têm sobre adaptar roteiros é que é só pegar um livro, escolher os principais trechos e recontar. Exatamente como ele tá no livro. E não é assim que funciona. Até porque a descrição literária, ela pode ser muito mais rica, né? Sim. Eu, enquanto narradora e escritora, eu posso ser onisciente e saber tudo que o meu personagem pensa. Já no cinema, eu preciso mostrar. Então, se ele tá se sentindo com raiva ou com ciúmes, o público precisa ver isso, né? É o famoso mostre e não conte. Porque isso é muito importante. Acontece muito, assim, Vocês já viram esses filmes ruins, assim, que tem uma descrição autoexplicativa, que não é natural? Então, assim, 2 personagens de um mesmo universo conversam sobre coisas óbvias que eles já deveriam saber na história. Então, isso não é natural.
E é o que acontece em livro, mas nunca verdade. pode acontecer em filme. Pois Então é. isso acaba estragando as adaptações. E aproveitando, só para finalizar o assunto, o exemplo, né, do Handmaid's Tale, eu comecei a ler o livro já na época que bombou de novo, porque saiu a série, né, na Hulu, e então os livros começaram a vender muito. Eu comecei a ler o livro e eu achei um pouco confuso no começo. A personagem da June, no começo, ela brinca muito com o tempo. Ela começa lembrando de um momento do passado, aí ela vai pro presente, ela fala de uma coisa que parece ser futuro, aí ela vem com o pensamento dela, enfim, é confuso no começo. Aí o que eu fiz? Eu corri pra série, assisti, gostei tanto que eu devorei, aí depois que eu voltei pro livro, aí eu senti interesse de novo em continuar a leitura do livro, porque eu queria saber aonde ia terminar aquela história, né? Uma questão polêmica agora. Você achou o livro ou a série mais interessante? A série. Sério? É um exemplo da série. E quem vai dizer que a Cíntia, desse canal aqui, que tá sempre lendo clássicos, é menos culta, né? Ou menos leitora porque ela preferiu uma adaptação. Sim, é verdade. E eu vi isso de vários leitores também. Que a série realmente é muito melhor do que o livro e tal. Aí tem todos os elementos que você citou. Justamente a ideia de todas as percepções que a gente tem hoje serem diferentes, mais aprofundadas em muitos aspectos, facilitou para produzir algo melhor do que o que foi escrito. O que não tira todo o mérito, exatamente, o mérito do livro, né? Dela ter criado todo esse mundo, essa história que é tão atual hoje em dia. Com certeza, ainda nos anos 80, né? Uma mulher escritora imaginando todo esse cenário. Então eu acho que isso foi uma obra assim revolucionária. Se não fosse a Margaret, não teria série, né? Então a gente só tem a agradecer, porque pode acompanhar essa história em duas mídias diferentes. Eu vou aproveitar aqui e usar como gancho um outro exemplo, que foi um outro livro que eu li aqui, também teve projeto no canal, que foi do Outland. A gente começou a ler os livros, já tinha assistido a primeira temporada, eu não sabia que era baseado num livro. Gostei muito, aí a gente tomei conhecimento dos livros, fizemos projeto, lemos os livros, mas eu perdi o interesse completamente em ler os livros, porque a série ficou tão bem feita, tão bem produzida, e ela foi enxuta no que o livro era excessivo. Detalhes, descrições desnecessárias e desinteressantes até. Na série eles tiraram tudo isso e conseguiram reproduzir com muita fidelidade e uma qualidade superior. Isso até é engraçado, né? Não é bem o assunto desse vídeo agora, quem sabe você pode discutir isso mais pra frente, mas acontece muito de um livro ser muito detalhado porque o escritor fica preso naquela estética literária que às vezes no século XVIII era legal. Exemplo, aquela linguagem mais descritiva, né, que o Tolkien usa muito, o autor de Em Busca de Watership Down. Mas assim, muitos escritores de hoje têm essa pretensão de, eu vou ser o novo Tolkien, né? Eles não falam isso, mas tem essa intenção. Então o resultado não fica tão legal. E aí fica aquele livro gigantesco, cheio de descrições e que não prende a atenção do leitor, né? É verdade. Então muitos roteiristas acabam ganhando os louros, digamos assim, porque eles conseguem ser objetivos mesmo, exatamente, como você falou, e colocar o que interessa, né? Uma questão importante, gente, é que na hora de adaptar o roteiro, a gente precisa de conflito. Se nada acontece, não tem filme, não tem série. E no livro, ele pode se passar o livro inteiro na cabeça, ou no sonho, ou na imaginação de um personagem. Sim. E um filme jamais funcionaria assim. Ou são muito poucos os exemplos em que isso dá certo, né? Então precisa ser um gênio mesmo para conseguir criar uma obra dessa forma, que você vai ter esse interesse. Sim. Um exemplo disso, de uma série de livros que é bem descritiva, é Em Busca do Tempo Perdido do Proust. É muito descritivo. Eu não consigo imaginar aquilo numa adaptação, num filme, numa série. Eu consigo até perceber que se fosse feito, eu não sei se existe, mas se existe uma adaptação, com certeza ela foi muito enxugada. Muito. Porque a descrição no livro, ela faz até um sentido. Mesmo que certas partes a gente fala, isso é cansativo, a gente entende o porquê que o autor fez aquilo, é uma característica dele e tudo mais. Mas na série não daria certo, realmente. Mesma coisa acontece com Cidade de Deus.
Não sei se vocês sabem, mas Cidade de Deus, o filme, ele é baseado numa obra, um romance do Paulo Lins, que é um brasileiro formado em letras. Então, assim, não é porque é um filme que trata de um assunto pesado, que é violência, que ele não tem todo um contexto, né? Que não foi escrito por alguém que realmente entende, né, das técnicas literárias. Também, se não tivesse sido, não tem problema nenhum, né? Mas o caso de Cidade de Deus, ele é muito descritivo, mesmo. Tem parágrafos descrevendo coisas. Só que não é cansativo, porque tudo leva pra um porquê, né? No caso do cinema, eles cortaram, né, muitas dessas coisas, mas existe uma coisa no cinema que a gente chama de subtexto. Subtexto é tudo aquilo que você vê, mas não é dito. Então, seja um objeto de cena, uma cor que representa tal coisa, um barulho. Então, todas essas outras... Iluminação, né, figurino, tem várias formas de entregar esse subtexto. De trazer aquela mensagem que no romance precisaria de páginas e páginas para conseguir... para o leitor conseguir ter essa visão, né? Uma expressão mesmo, por exemplo, né? Exatamente. O personagem sorri, pronto. E enquanto no livro pode usar, sei lá, 5, 10 linhas para explicar a forma como ele sorriu. É verdade. E em Cidade de Deus, por exemplo, tem muitos personagens cortados, porque, óbvio, não ia dar pra colocar todo mundo, né? Então, assim, no cinema, se eu pego um livro e ele tem mais de um personagem com características parecidas ou personalidades parecidas, a gente forma um personagem. Então, vocês já viram um filme em que, por exemplo, aquele personagem tem características de outro e aquele outro não tá lá? Isso acontece muito. A gente precisa de pessoas diferentes, porque pessoas diferentes geram conflito, né? Então, se todo mundo for parecido, gostos iguais, não vai funcionar a dinâmica, né? E Cidade de Deus, pra quem não leu, eu recomendo muito. É um livro excelente, muito, muito bom. E as descrições são boas, os diálogos. É legal que o Paulo Lins, ele usa muito a linguagem coloquial. Então, ao mesmo tempo em que ele narra a história, você pega a história, né, do contexto do personagem, da vivência dele. Então, é muito legal. E o filme, né, não tem nem o que falar. Ele é excelente, ganhou vários prêmios, até hoje é um dos melhores filmes brasileiros. Então, não tem como não dizer, né, que não ficou boa a adaptação. São trabalhos diferentes e eu acho que é um pouco injusto a gente comparar o roteirista com o escritor, né? Que são lógicas de pensamento e técnicas totalmente diferentes. E é interessante, Samantha, eu queria até saber o que você tem a falar sobre isso. Um exemplo que a gente tem também é o Retrato de Dorian Gray, do Oscar Wilde. É um livro que ele é tido como clássico, é um livro que muitos adoram, outros não gostam, mas entendem porque ele se tornou um clássico. Que teve 3 adaptações cinematográficas e nenhuma delas é boa. Assim, não chega nem perto de ser boa, são horríveis, escrotas. O que você imagina que pode ter acontecido nesse caso? Então, foi aquela questão que a gente já conversou antes, né? Que às vezes o adaptador não tem o nível de qualidade do escritor original, né? Então ele acaba baixando o nível da obra. Tá. Né? Então acaba que a adaptação não fica tão legal assim. E também, dependendo da riqueza, da linguagem literária, às vezes pra levar isso pro cinema é mais difícil mesmo, né? Então muito diálogo, por exemplo, do Shakespeare jamais funcionaria no cinema, né? Bom, sabendo que é Shakespeare, você até aceita, né? Sim. Mas uma peça teatral qualquer, por exemplo, não funcionaria, porque a gente vai pensar, eles não falam dessa forma, isso não é natural. Ou mesmo num livro, se um personagem fala de um jeito esquisito, você vai achar que isso é característica do personagem. Sim. E não que ele é natural, você vai achar que ele é estranho. Se ele fala deveras, sabe? Tipo Sherlock Holmes, assim, não vai funcionar. Agora um exemplo que foi mais o oposto de algo que tenha sido produzido e tenha ficado ruim é o Anna Karenina do Tolstói. Houve uma adaptação cinematográfica mais recente que foi modificado a história, muita coisa foi cortada, porque o livro realmente é muito denso e tem muito detalhe, ele é bem descritivo, o Tolstói, para construir os núcleos familiares que fazem parte da história, mas ficou completamente diferente no filme. Uma história que continha grupos de famílias, núcleos familiares, no filme virou uma grande peça de teatro com os personagens, com as pessoas interpretando os papéis das famílias. E é uma coisa que fluiu super bem. A gente percebe que tá diferente, a gente vê que é um teatro, eles trocando de figurino, o cenário sendo modificado, mas fluiu e em vários momentos a gente esquece que é uma peça, que é um teatro. E flui super bem. Entre o que você falou, que o adaptador, ele é
tão bom ou no mesmo nível de quem criou, do autor da obra, né? Ele conseguiu adaptar de uma forma completamente diferente, inusitada, de uma forma que ninguém imaginava que fosse ser feito. Mesma coisa com Harry Potter, né? Quem vai dizer que o filme é ruim? Ai, É verdade. não. Eu li Harry Potter quando eu era criança, eu comecei a ler, né? Eu fui acompanhando, cresci junto com Harry Potter também. Filme é tão bom quanto o livro pra mim. É verdade. A J.K. Rowling, ela até deu uma consultoria e tal, estava presente, né, na parte criativa. Ela respondia muita coisa, assim, visual, isso é uma coisa interessante, né? Que ela sempre tava lá no set e tal, e eles ficavam, olha, não tô conseguindo imaginar como que é isso. E ela tinha tudo na cabeça dela. Então acontece que muitos escritores, eles têm esse pensamento mais cinematográfico. E não são todos que conseguem fazer isso, né? Alguns conseguem fazer e funciona, outros fica aquela linguagem mais forçada, né? E isso vem lá de Flaubert, que era o rei, né, de escrever as coisas como se estivesse usando uma câmera. Olha só. Então, assim, é uma técnica muito legal. O Nome da Rosa também, o Humberto Eco, ele andava pelas ruas da cidade e desenhava um mapa mesmo, pra imaginar o local. Nossa. Então, quando foram adaptar pro filme, eles tinham exatamente na cabeça como que tinha que ser cada lugar, cada cantinho, né? Então, se o escritor não vai a fundo na história que ele tá criando, o roteirista também não vai conseguir escrever aquele lugar. Ou vai, mas vai mudar. E aí os fãs vão achar que o resultado não ficou tão legal. Tá. Aí que entra talvez a questão da reinvenção, a capacidade do roteirista, do diretor, de reinventar aquela história. Com certeza. Porque, assim, muitos livros têm pano pra manga, são histórias interessantes, mas, assim, a escrita não é tão rica, né? Quanto a linguagem cinematográfica consegue alcançar. Tá. Então, é por isso que acontece. E às vezes até pode ser objetivo do próprio autor trazer apresentar a história de uma forma diferente, que não é fácil para adaptação, porque ele não está pensando na adaptação. Ele está focado na obra literária. Sim. Né? Mas às vezes tem autores que já têm essa visão mais cinematográfica, como você falou. E o exemplo da J.K. Rowling é perfeito. Porque o dela, a gente lê aquilo que a gente imagina, a gente viu nas telas depois. Exatamente. Né? Por isso que a gente fica tão satisfeito assim com o resultado, né? E no caso de Game of Thrones, muda uma localização, a galera já, né, acha ruim. Mas assim, os livros, de novo, não terminaram. Então como que eu vou continuar contando essa história se o escritor, o autor original não terminou, né? Pois é. Entanto, que pelo menos assim, ouve-se falar de que o George Martin, ele vai tomar um rumo diferente pros livros do que a série seguiu, né? Sim, né? Até pra não decepcionar os fãs. Pois é. Só que assim, uma pausa aqui, né, na discussão. Eu acho que vai ser muito complicado pro autor conseguir terminar esse livro, porque todas as possibilidades, eu acredito, já foram imaginadas. E aí ele vai se provar como um excelente escritor, que eu acredito que ele de quebrar a nossa expectativa. Mas em algum lugar do mundo, eu acho que alguém vai ter adivinhado o que vai acontecer no final da história. Agora, 2 exemplos em que o próprio autor do livro, gostou num caso e detestou do outro. Que é o caso do Stephen King, né? Que ele gostou muito da adaptação de It, a Coisa. Tanto que dizem que ele viu 2 vezes, né? Mas ele detestou a versão do Kubrick de O Iluminado. Então, assim, algumas coisas o Kubrick teve a liberdade criativa de fazer, de modificar, como o personagem se desenvolvia, né? Pra quem viu o filme, não vou dar spoiler aqui, né? Mas a adaptação ficou boa. A gente, como fã aqui, agradece os 2 trabalhos, mas o próprio autor não achou que ficou tão legal. E acontece, né, gente? São 2 gênios com diferenças criativas. É por isso que muitas adaptações, elas não acontecem, né? A gente vê notícias de um filme que ia ser adaptado, de um livro, e desistiram por diferenças criativas. Muitas vezes é esse o motivo, né? De como adaptar certas coisas, ou o que deixar fora, o que incluir, não pode faltar na história. Inclusive, o Iluminado, eu não li o livro, mas eu assisti o filme e eu gostei muito. É um filme que deixa você meio com um coração gelado, dá um pavorzinho ali e tal. Mas muita gente que leu o livro e que é fã muito dos livros do Stephen King não gostou tanto. Mas quem tem essa mente um pouquinho mais aberta até que aceitou, né, as mudanças que foram feitas, né? Sim, é importante, né, a gente entender que, mais uma vez, né, tem coisas que funcionam na tela
e coisas que só vão dar certo no livro, né? Então a gente não pode também ser tão inflexível e até, de certa forma, ignorante de ficar esperando que vai ser exatamente como a gente leu, né? E tem coisas também que parece que não envelhecem bem, né? No It acontece isso em vários momentos, né? Eu li o livro, assisti o filme e os dois, assim, são fenomenais. Eu gostei muito dos dois, só que eu percebi que muita coisa que tinha no livro foi tirada na adaptação. Inclusive cenas que eram muito fortes até pro livro e que sinceramente não faziam nenhum sentido, a gente soube que na adaptação cinematográfica, na segunda parte, que ainda vai ser gravada, vai ser tirado, porque não envelheceu bem, porque o roteirista não quer aquela cena e etc. Né? E ainda do próprio King, eu assisti A Torre Negra, por exemplo. E o livro, ele é muito mais rico, conta muito mais coisas de um universo que você descobre que, na verdade, ele envolve outras histórias do Stephen King e que no filme você não percebe. E no filme o elenco é excelente, os efeitos são excelentes, mas o resultado da adaptação em si deixa muito a desejar. Nossa, ficou horrível. Ficou. O filme acaba muito antes, tem muita mais história pra ser contada, e você sai do cinema com aquela sensação de que você não viu tudo que tinha que ver, sabe? Sabe aquele vazio, assim? É isso mesmo. Eu acredito que isso se deve um pouco, assim, dessa questão de lucratividade, sabe? Os produtores vão lá, todos pretensiosos, vamos pegar um autor que é incrível e vamos fazer um trabalho tão incrível quanto. E aí a adaptação não fica legal, sabe? Mas o diretor ganha o dinheiro dele, o ator que fez o filme também, o escritor ganha, né, os louros por ter cedido os direitos, mas a gente fica aqui, né, com aquela sensação de que a gente foi, de certa forma, enganado, né? Porque tinha uma expectativa alta e o resultado não ficou tão legal. Pois é. Já em compensação, há casos em que essa compilação de séries, de livros, de continuidades, acaba sendo bem sucedida. Um exemplo é a série da Beck Bloom, com esse livro Os Delírios de Consumo de Beck Bloom, que é uma adaptação, houve uma adaptação cinematográfica desse livro escrito pela Sofia Kinsella. E no filme, a gente percebe, quem leu os livros da série, percebe que tá ali o primeiro livro, o segundo e um pouquinho do terceiro. Então, só que ao mesmo tempo, ele satisfaz você, ele conclui a história de uma forma que fica satisfatória e faz até quem é fã como eu, que gosto muito da série, eu entender por que não vai ter continuação. Eu, por exemplo, eu vi primeiro o filme e eu me apaixonei, sabe? É aquele filme Guilty Pleasure, que você procura pra assistir, assim, pra não pensar em nada, sem complexidade, porque tá, é ok também, né, gente? Mesma coisa livros, né? Mas isso é um assunto que eu acho que rende um outro vídeo, né? Eu cheguei no livro através do filme e eu adorei, eu achei incrível, que eu tinha mais coisas pra descobrir daquela personagem do que eu já tinha visto, né? E, mais uma vez, como eu já tinha dito antes, da mesma forma que o personagem tem características ou personalidades diferentes, o roteirista ele vai precisar compilar isso em um personagem só, com uma série de livros, às vezes acontece a mesma coisa. Que é diferente, por exemplo, do universo de Game of Thrones, né? Que tem muita coisa complexa acontecendo em paralelo. A história da Beck Bloom é muito mais simples, né? Diria até bobinha. É por isso que muitas vezes você assiste o filme 1 e 2 de alguma série de livros adaptados e você acha, o filme 2 é uma bosta. Ou às vezes nem é inspirado em um livro, né? Mas sai o filme 2 e às vezes não tem conflito, não tem história. Ou tem, mas não foi bem desenvolvido. É por causa disso. E uma coisa, nem sempre é o mesmo roteirista que faz a adaptação. Nem mesmo, às vezes não é o mesmo diretor, né? Por exemplo, Guardiões da Galáxia. O diretor agora vai trocar, né? Não é mais o James Gunn, porque ele tá envolvido em uma polêmica e tudo mais. Então, assim, não sei o que a gente vai esperar desse filme. Não sei o que esperar. Se vai ser tão bom com certeza quanto. Ele vai ser diferente, isso a gente sabe, né? Sabemos que vai ser diferente, né? Alguns diretores conseguem respeitar a estética do que veio antes, né? Um exemplo é o livro Mindhunter, que foi adaptado para uma série, né, da Netflix. Aconteceu que o diretor, o David Fincher, ele começou a dirigir os 3 primeiros episódios, se eu não me engano, e um outro diretor pegou a direção. Então, assim, não é o mesmo cara, mas ele respeita a estética do anterior e a gente acha que o resultado, ele tem uma uniformidade legal. Pois é, tanto é que acho que a maioria nem percebeu, né? Não. Com isso a gente acaba percebendo que a gente tem que ser crítico com os filmes
que a gente assiste de adaptações, mas também ser compreensível. A gente percebeu aqui, pelo menos nesse debate, que é necessário algumas alterações, algumas modificações, reinventar às vezes, né? E a gente tem que entender a dificuldade e o talento do diretor, do roteirista, também está em questão aí, né? Com certeza. Acho que essa é uma forma de nos tornarmos leitores e telespectadores melhores, né? Mais tolerantes. E é uma forma de fugir da ignorância, porque são duas formas de arte escritas diferentes. Então a gente não é justo comparar, porque as técnicas utilizadas são diferentes, né? É isso mesmo. Então me diz aqui embaixo, comenta aqui se você gostou desse vídeo, se você tem algum comentário relacionado a algum dos filmes que a gente citou aqui, ou se você lembrou de algum outro caso que você leu o livro ou assistiu o filme e quer falar se gostou, não gostou, por quê. Deixa aqui nos comentários que a gente vai adorar responder e ler os comentários de vocês. E aproveitar também para curtir e se inscrever no canal, caso vocês ainda não sejam inscritos. Quem sabe depois, com comentários de vocês, citando alguns livros, alguns filmes, a gente não faça outro vídeo contando ou comentando mais, contando com a presença da Samantha. Eu espero voltar para São Paulo para falar com vocês. Com certeza. Para ajudar a entrar mais pelo lado técnico, né? Já que o conhecimento da Samantha tem nessa área de roteiro. Acho que é muito interessante pra gente poder ver o lado do telespectador e o lado do roteirista. E que fique claro que eu não estou defendendo a arte do roteiro em si, né? Porque eu leio muito e eu às vezes não gosto do filme e da série também, né? Acontece. O importante é a gente entender por que a gente não gostou, né? E não só usar aquele argumento comum de que o livro é sempre melhor que o filme, né? Sem nem saber por que a gente tá dizendo isso. Vamos quebrar essa frasezinha aí que ela já não cola mais, a gente já sabe disso há algum bom tempo, né? Não tá com nada, né? Então, se você prefere o filme ou a série, não se sinta mal, porque você não é menos inteligente ou menos leitor, né? Por isso. Com certeza. Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo aqui na Biblioteca de Gaia. Tchau!